Olá, lindos e lindas! Estamos aqui no segundo episódio do Pode Ser Linda Podcast e hoje vamos trazer a convidada Júlia Toledo. Júlia é advogada empresarial e hoje se dedica ao empreendedorismo social. Ela atuou durante 12 anos no mundo corporativo e aos 29 anos assumiu a posição de diretora jurídica de um grande banco. Aos 34 anos deu pausa na sua carreira e se dedicou ao que ela mais gosta de fazer, ser mãe. Em sua trajetória, algumas situações na vida da Júlia despertaram aí a vontade de seguir pelo caminho do seu propósito. E hoje ela está aqui com a gente para contar como que foi esse caminho. Né? Toda essa temporada do Pode Ser Linda Podcast vem sendo dedicada ao propósito. Então a gente vai saber um pouquinho mais como que foi essa história. Bem-vinda, Júlia. Obrigada, Ana. Obrigada pelo convite. Estou honrada aqui de estar no seu segundo episódio e desejo você muito sucesso. Acho que é muito importante espaços como esse, né, onde mulheres podem falar, contar um pouco a sua história. Acho que sempre é uma forma de ampliar essa rede tão potente, né? Vai ser muito legal, tenho certeza absoluta. A Júlia, ela é fundadora da ONG Guarda-Roupa Social. E, Júlia, eu vou direto ao ponto com você. O que é o Guarda-Roupa Social? Conta um pouquinho pra gente. Bom, o Guarda-Roupa Social é um projeto, né, um projeto sem fins lucrativos. A gente faz uma arrecadação de peças femininas sociais, que a gente fala, né, mas é uma roupa, uma vestimenta mais voltada para o ambiente de trabalho. E dentro do projeto, as meninas se inscrevem e para participar, elas passam por uma consultoria de imagem. Essa consultoria, ela ajuda essa mulher a entender o caminho que ela está traçando ali pelo desenvolvimento profissional e ajuda com que ela se enxergue naquela posição, né? Então, a gente trabalha tanto essa identificação, né, dessa linguagem que ela está sendo inserida, que é um lugar onde existe um código de vestir, que não é o que ela está acostumada, né? Então ela passa por essa rede, novamente falando da rede, né? A gente também é uma rede de apoio para elas, a gente doa esses trajes sociais e a gente tenta ainda implementar mais ferramentas para o desenvolvimento profissional delas. Muito legal. E vocês também se enquadram na ODS, né, número 5, da ONU. Uhum. Explica um pouquinho pra gente o que são essas ODS, para quem não sabe, para quem nunca ouviu falar, o que significa uma ODS da ONU, e qual que seria a ODS número 5? Ana, a ODS, na verdade, ela é uma sigla, né? Ela é a sigla dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. São 17 ao todo. Esses objetivos, eles fazem parte do Pacto Global, que foi assinado em 2015, acho que foram 193 países, e ele tem como objetivo a Agenda 2030, né, que é poder conseguir os países que assinaram esse pacto, conseguir chegar em 2030 com essas 17 ODS cumpridas. Na verdade, elas não são isoladas. Quando a gente fala de uma ODS, se uma ODS é alcançada, automaticamente, isso quer dizer que algumas outras também. Por exemplo, a gente, além da ODS 5, a gente tem a ODS que fala sobre consumo sustentável, né? Consumo responsável. A gente fala sobre também o desenvolvimento do trabalho, né, o trabalho digno e também o desenvolvimento econômico. Então, se a gente for pensar ali no nosso propósito, a gente alcança três ODSs. Legal. Mas a 5, que para nós é a mais relevante, é a de equidade de gênero. Né? Equidade de gênero e, consequentemente, eliminação de todo tipo de violência contra meninas e mulheres. Legal, eu vou pegar o seu gancho aqui, vou aproveitar para ler exatamente o que a ODS número 5 fala, e para o pessoal também ficar sintonizado. A ODS 5 visa acabar com todas as formas de discriminação contra todas as mulheres e meninas em todas as partes. Então eu queria saber como a ONG na prática ajuda nessa questão.
né? Ou melhor, como que uma menina pode chegar até vocês? Como é que é esse processo? Como que acontece? Ana, a ONG apoia e pratica, né, esse movimento para empoderar meninas e mulheres para que elas ocupem espaços de representatividade, né? Então, assim, quando você auxilia de alguma forma a inserção dessa mulher nesse espaço, e principalmente quando a gente fala de mulheres periféricas, mulheres pretas, indígenas, a gente está falando de realmente um espaço que não tem representatividade quase nenhuma, né? Então, o projeto, ele apoia nesse desenvolvimento, ele entende que uma mulher com mais autonomia, ela vai... quando você empodera meninas, você deixa de perpetuar uma situação de vulnerabilidade, que quando a gente fala de... Por exemplo, no Brasil, a maioria das famílias, ela é chefiada por mulheres. Se essa mulher, ela passa pelo problema de desigualdade, quer dizer, ela trabalha, exerce muitas vezes a mesma função e ganha menos, você está perpetuando uma vulnerabilidade que não alcança só a mulher, claro. Alcança os filhos automaticamente. Então, assim, é quando você percebe a migração de crianças da escola para o trabalho, porque ela precisa aumentar a renda da família. Então, quando você ajuda que mais mulheres sejam inseridas, que elas realmente consigam integrar ali dentro daquela bolha, né, daquele ambiente que muitas vezes, que até então ela não ocupava. Você está, de uma certa forma, fazendo com que essa mulher, quando ela se desenvolve financeiramente, a primeira coisa que ela vai fazer é investir na educação dos filhos. Então, isso porque é tão importante falar em equidade de gênero, né? Equidade de gênero, na verdade, ela traz um monte de outras situações que vão ampliar o desenvolvimento econômico do mundo, né? E vai ressoar ali na sociedade como um todo, né? Claro. E no projeto, elas procuram o projeto porque elas já estão nesse processo. Elas já entendem que elas vão precisar das ferramentas, de todas as ferramentas acessíveis para ela, né, possíveis para ela poder entrar nesse mercado. Porque a roupa, nesse caso, não deixa de ser uma ferramenta de trabalho, né? Total, porque a roupa, além de ser nessas situações, ela entra ali em vários lugares, né? Ela não tá só vestindo o teu corpo. Ela pode servir como um escudo para você, ela pode servir como uma maneira de você se manifestar, você dizer alguma coisa ali com aquela roupa, né? Então, é muito importante a gente trazer essa consciência para ela como uma ferramenta, sim, porque eu acredito, e eu falo isso por experiência própria, que a maneira como a gente se veste ajuda a gente a contar a nossa história, através da nossa perspectiva, né? Quando a gente não tem condição, se a gente tem um ruído nessa comunicação, a gente não vai estar passando a mensagem que a gente quer. Sim. Então, não é sobre criar uma personagem. Na verdade, é sobre descobrir o potencial de cada menina. Sim. Ela se enxergar também naquela roupa, sim, naquela vestimenta. E junto com a roupa, né, trazer poder, digamos assim, para ela estar frequentando diversos meios que talvez ela não tivesse preparada ou tivesse acesso se não fosse a ONG. Eu acho que o pertencimento é isso, né? A partir do momento que você se vê minimamente parecida com os seus pares, isso não quer dizer que você está ali dentro de um uniforme, dentro de uma caixinha. Mas quando você está minimamente parecida, você se sente mais à vontade para colaborar com aquele espaço. Então, você se sente mais à vontade numa reunião para poder levantar tua voz. Levantar tua voz no sentido de falar, né? Ser ouvida, de ser ouvida. Eu, como executiva, na época, eu comecei muito jovem, eu sentia que eu precisava, às vezes, pensar na roupa que eu ia usar. Dependendo, se eu tinha um encontro com... Eu trabalhava muito com política, né? Não política diretamente, mas eu entrava muito em órgãos políticos, que é majoritariamente masculino, né? Então, eu tinha uma preocupação. Eu não saía com a primeira roupa que eu pegava no armário e ia, né? Então, tinha uma estratégia ali que eu queria passar, né? E eu acho que isso ajuda, sim, ajuda você a se sentir mais confiante ali onde você vai. A mulher em si já é julgada demais pelo visual,
né, assim, isso não tem barreiras, tá? Qualquer classe social, na política, na área da saúde, na moda, nossos corpos... Estão abertos ao debate. Sempre, né? Então, assim, a gente já sai desse ponto, né? Legal. E você usou uma experiência própria, sua experiência de vida, você é advogada de formação. Uhum. Como que foi para você também entrar nesse mercado de trabalho? A roupa também foi uma ferramenta, como você estava comentando. Foi. Ana, eu tinha já alguma referência, né? Eu tinha um acesso maior, né? Do que, por exemplo, eu experimento lá no projeto, às vezes, meninas que não têm nenhuma referência, que fazem, às vezes, direito numa universidade renomada, ou por ser bolsista, ou porque entrou pelo ProUni, ou sistema de cotas, mas a realidade dela é tão distante, a realidade familiar dela é tão distante, que ela é totalmente desconectada com esse assunto. Ela não entende o que é uma peça de alfaiataria, ela não entende o que é um blazer, né? Assim, ela chega ali num universo completamente diferente. Eu tinha uma ideia disso, eu tinha uma referência que eu não tinha na minha casa, mas eu buscava fora, né? E quando eu comecei a trabalhar, foi no interior de São Paulo, que era um pouco mais informal do que São Paulo, e eu precisei trabalhar em 2 lugares, porque eu ganhava muito pouco como advogada, e eu queria autonomia, eu queria morar sozinha, eu queria ter minhas coisas, e eu saía do escritório e ia trabalhar numa loja de alfaiataria. E foi por mera coincidência do destino, tá? Eu caí numa loja de alfaiataria, que era uma loja referência de alfaiataria feminina, e eu aprendi muito lá. Olha que legal. Né? E além disso, eles me deram essa ferramenta, porque era uma empresa que oferecia esses uniformes, que na verdade não eram uniformes, mas eram peças da loja, que eram oferecidas para a gente usar durante a semana. Então eu tinha um guarda-roupa, e esse guarda-roupa eu levei comigo quando eu decidi mudar para São Paulo, e com certeza foi minha ferramenta de trabalho. Eu não tinha muita coisa, mas eu tinha ali meu diploma, eu tinha meu desejo de estar nesses passos, e eu estava com a roupa certa, com certeza. Maravilha. E aí, Júlia, então você traçou uma carreira de advogada no ramo jurídico, no ramo financeiro, em bancos, e aí você larga isso para se dedicar à maternidade 100%. Você viu uma oportunidade, agarrou e falou, vou ser mãe e vou curtir 100% do meu tempo, vou dedicar 100% do meu tempo a isso. Como que foi essa transição da Júlia advogada para a Júlia mãe? Porque às vezes é difícil, né, a mulher escolher esse caminho, né, sair de uma rotina atribulada de deveres para se dedicar ao lar, né? A gente tem esse preconceito ainda, é mais uma cobrança de falar, nossa, como ela é louca, nossa, é mãe. De novo, né, a vida da mulher é aberta ao debate. Como que foi para você? Foi tranquilo? Foi um sonho isso? Ana, acho que nenhuma mudança é tranquila, né? Acho que toda mudança vem de um desconforto. E aí você tem que decidir se você vai atender a expectativa de fora ou a expectativa de dentro. De qualquer forma, você vai estar se arriscando, né? Eu, nesse momento, no momento em que eu decido sair da advocacia, eu tô com todo suporte para isso, né? Eu estava casada, eu já tinha experimentado, né, a realização profissional, e eu estava realizando um grande sonho, que era ser mãe. Então, para mim, foi fácil. Foi fácil, na verdade eu estava um pouco cansada, porque eu vinha de uma jornada sem parada, né? Eu vim de uma jornada, essa minha jornada, quem me conhece sabe que é desde criança, eu cresci em estado de alerta, né? Eu cresci com o botão de emergência apertado. Então, a hora que eu senti tanto o conforto emocional quanto o financeiro, foi quando eu pude parar, realmente para tentar pela primeira vez, pensar no que eu queria fazer. Pensar e ir de encontro conscientizar o que você gostaria de fazer. Exatamente. Interessante. E eu acho que, e isso também eu falo, porque às vezes as pessoas querem saber, por que você fez isso, como que você mudou, E eu acho que tudo é processo, né? Assim, eu acredito que eu tinha um propósito quando eu saí da minha cidade, no interior, e peguei o primeiro emprego que eu tinha. Eu acho que talvez não tenha sido tão assertivo como agora de fazer um projeto, né? Mas foi um propósito, né? Era um propósito dentro do meu alcance, que era mudar a minha realidade, né? E sem querer, né? Eu estava fazendo algo
que mudaria a minha realidade e hoje eu tenho condições de mudar a realidade de outras pessoas. Mas vamos voltar um pouquinho atrás. Aí a gente encontrou a Júlia mãe, dedicada, com os filhos, com a família. E aí, quando que acendeu essa luzinha de novo, de falar, olha, acho que tá na hora de eu mudar de novo. Tô satisfeita em ser mãe, meu filho cresceu, tô preparada aí para um novo desafio, para uma nova jornada. Em que momento que isso aconteceu? Ana, foi exatamente assim. E, de novo, né, a mudança vem geralmente da dor, né? A gente não... na psicanálise, a gente fala muito isso, né? Que a dor e o incômodo faz a gente sair do lugar, mudar. Evoluir, mudar caminhos, buscar outros caminhos. E foi dentro de um processo. Esse projeto nasceu dentro do meu processo de análise. Já fazia anos que eu fazia terapia e eu fui buscar algumas respostas. E uma delas é que eu nunca me senti 100% realizada. Profissionalmente, eu nunca me dei o direito, a possibilidade de me sentir realizada. Embora eu tenha conquistado algumas coisas, eu sentia que eu não conseguia... Não conseguia alcançar aquela realização. E eu comecei a entender na minha análise que eu carregava ali eu não conseguia abandonar a culpa de ter conseguido fazer a minha vida e não ter mudado, por exemplo, a realidade da minha mãe, que era uma realidade muito incômoda, muito difícil, de uma trajetória muito triste. Então, eu percebi que eu não conseguia alcançar esses lugares eu via, assim, as pessoas realizadas, contando as realizações, o que conquistou, e eu sempre muito na minha, muito, sabe, falando, mas não é às vezes, quando eu recebia algum tipo de elogio, eu sempre recusava um pouco, e eu percebi que uma maneira de curar dessa culpa era aceitar que o que eu estava realizando no presente, ele também alimentava a mulher do passado. E também poderia inspirar a mulher do futuro. Então, eu comecei a curar essa culpa do não sentir, de não se realizar, de não ficar feliz pelas minhas conquistas, entendendo que se eu fizesse algo por mim, se eu conseguisse realizar alguma coisa genuinamente, com essa intenção, né, de reparar aquilo que estava me machucando, que eu também estava dando um espaço para minha mãe e para as meninas que estão vindo aí. Então, quando eu entendi isso, eu comecei a questionar, né, quem é a Júlia, quem somos nós... Autoconhecimento. De quem é esse nós que nós estamos falando, né? Esse nós engloba todo mundo. Eu acho que a pandemia me deu uma realidade nisso, sabe? Quem somos nós? Nós não estamos no mesmo barco. Não é verdade. Né? Nós é todo mundo? Nós são todas as mulheres? São as mulheres pretas? São os meninos pretos? Né? Então, eu comecei a questionar muito isso, comecei a explorar um pouco esses assuntos. E aí, nasceu o projeto. E você me falou uma frase aqui que eu roubei para mim, né? Que fala assim, o propósito escolhe a gente. E não é, né? Porque eu acho que a gente também só consegue ver esse propósito passando na nossa frente, essa oportunidade de contribuição com o social, se você também está num trabalho de autoconhecimento. Se você está numa busca constante de saber quem você é, de si mesmo, né? Então é muito legal você falar isso, porque no nosso primeiro episódio a gente trouxe aqui a Adriana Neto, que falou justamente sobre esse processo de individuação, né? Sobre esse mapeamento pessoal de quem somos e para onde a gente quer ir, né? Do que nos alimenta a alma. Eu acho que o propósito é isso, né? É fazer o que a gente faz bem feito, né? O que nos dá prazer, junto com uma necessidade humana. E eu acho que aqui você veio e sintetizou isso muito bem, né? Toda a sua trajetória de vida,
de família, de infância, de juventude, né? Porque a gente está falando de meninas de 17 anos, né? É legal a gente também trazer característica para essas meninas, porque às vezes a gente fala as meninas periféricas, né? Elas estão lá longe, mas quando a gente fala que elas têm 17 anos, que elas já romperam quantas bolhas para chegar até a faculdade, não é a primeira bolha que ela está rompendo, né? Ganhar um guarda-roupa social, né? Ela já rompeu quantas bolhas que ela não rompeu para estar se formando, né? E é aquilo, a gente muda a realidade, de repente, de uma pessoa, muda a realidade de uma família. O impacto é tão positivo que você consegue atingir quantas pessoas ajudando, de repente, apenas uma menina, né? Sim. Então, isso é muito, muito legal. Deixa eu ver aqui, Júlia, o que eu quero saber mais de você? Tá. Isso aí que eu acabei de falar, né? Vocês ajudam essas meninas a romperem a bolha, ou melhor, a romperem mais uma bolha, né? Quem são essas meninas? Vamos contextualizar, vamos aqui descrever quem são essas meninas pra gente entender também? Olha, para começar, elas já são disruptivas, né? Então, assim, romper a bolha é exatamente isso, elas já são disruptivas, elas já estão fazendo o improvável, né? São meninas que tiveram um apoio da família para estudar. Apoio, eu falo, não é financeiro, mas a gente sabe o sacrifício que implica uma pessoa na família estudando. Uma pessoa periférica é um dinheiro a menos que entra. É uma pessoa que não vai levar renda, que vai ter que se dedicar aos estudos. Então, eles sabem essa responsabilidade. Então, elas se dedicam muito. São meninas, a maioria são meninas que ou são bolsistas 100%, PUC, Mackenzie, ou meninas que entraram através do Enem, do vestibular, na USP. São meninas que estão entrando em outra bolha, que é a do mercado de trabalho, né, que a gente fala sempre da Faria Lima, né, que está entrando na bolha da Faria Lima. E uma das coisas que me chamou muito a atenção foi quando eu comecei a ler sobre jovens periféricos no campus da USP. E elas já relatavam dores lá dentro do campus, que é um lugar que teoricamente teria que acolher. Exatamente. Então eu fiquei imaginando como seria sair de lá, né? Seria mais um lugar. E eu sabia para onde elas iriam, né? Então, assim, quando eu pensei no projeto, eu pensei exatamente, eu tive essa preocupação, né? Será que elas estão preparadas? Eu queria que elas estivessem minimamente preparadas, né? Então, são meninas que já entenderam que elas é que precisam fazer as oportunidades delas. Então, cavar. Exato. Então, você chega lá, as meninas são preparadíssimas, assim. Então, estudando inglês, porque conseguiram entrar num grupo que existem, né, várias iniciativas que dão curso de inglês, francês. A gente atendeu uma menina semana retrasada que está indo para a Alemanha fazer um sanduíche. Ela estuda na Federal do ABC, eu nem sabia que tinha Federal no ABC, mas ela estuda Relações Internacionais na Federal do ABC, e está indo para a Alemanha, está aprendendo alemão na garra, e está indo para a Alemanha fazer um sanduíche lá. Então, assim, são meninas que passaram por vários projetos. Então, esse perfil mesmo de meninas que sabem o que querem, que estão preparadas, mas são meninas. São jovens, meninas, né? São jovens. Elas têm a média de idade de 19 anos, 20. Agora a gente está começando também a receber umas mulheres um pouco mais velhas, 30 anos, mas a maioria tem essa idade, 19. Legal. E aí elas entram em contato com vocês pelo site, pelo Instagram, agendam um horário, é isso? Eu queria entender, assim, todo o processo, tô curiosa pra saber. Elas fazem a inscrição pelo site. Para um formulário no site. Isso. Vamos botar o site aqui depois também para as meninas que quiserem participar. Elas fazem a inscrição pelo site. A gente faz uma análise da inscrição para ver se está dentro do perfil, que é de
universitárias ou recém-formadas, ou mulheres que estão precisando, que estão se reintegrando, né? A gente coloca esse reintegrar como mulheres, como já aconteceu, tá? De mulheres que às vezes saem de relacionamentos abusivos e precisam retomar carreira, ou que tiveram que parar a faculdade por conta da maternidade, por isso que a gente não tem a faixa etária, né? A gente tem esse momento de entrada. Então, a gente faz essa análise, se elas estiverem dentro do perfil, a gente entra em contato, e aí, nesse momento, a gente já passa o contato para uma consultora de imagem. E aí, a consultora de imagem já começa a investigar um pouco quem é essa mulher, quem é essa menina. A gente tem esse trabalho de olhar para cada uma como mulheres plurais, né? Como mulheres diferentes, com as suas próprias identidades, seu próprio estilo. E a gente vai construindo junto essa imagem, esse ambiente, né? A gente tenta entender para onde que ela vai, onde ela está e para onde ela vai, como ela se projeta, né? A gente sempre pergunta, assim, quando a gente pede referência, às vezes não vem, ou vem alguém da televisão, sabe? Porque é a referência que elas têm. Exato. Então, a gente pergunta... E onde você quer chegar, né? Onde que você quer estar, né? Então, às vezes ela fala, a minha chefe se veste assim, assim, assado. Então, a gente vai construindo isso junto com ela. Então, quando elas... Aí é marcado, sim, um horário que ela vai ao projeto. E é um momento muito legal, que é o momento que a gente faz as trocas, que faz o acolhimento, a gente quer escutar a história dessa menina. A gente... Ali houve histórias de todo lugar, assim, na sala a gente fez um mapa do Brasil, e aí a gente vai colocando, porque vem meninas de vários estados. Elas vêm por conta da possibilidade de estudar aqui em São Paulo, né, porque aqui, a USP, por exemplo, ela oferece moradia, ela oferece alguns suportes, algumas bolsas, né, que elas conseguem se manter aqui minimamente. Então, vem meninas de todos os estados. E a gente vai colocando ali no mapa do Brasil. Vai preenchendo, né? E ela sai de lá com guarda-roupa social mesmo. Então, ela passa por faz a inscrição, vai até a ONG, tem todo um acolhimento, uma conversa, faz a identificação e ela sai de lá com as peças, com um guarda-roupinha para trabalhar. Isso, eu acho que é um pouco inspirado nessa experiência que eu tive, né? De você não precisa de um look, a gente precisa do look segunda, terça, quarta, né, da semana toda. Então, a gente realmente tenta dar essa ferramenta para elas. A gente vai mostrando as possibilidades, a gente tem muita essa preocupação do consumo consciente, né? Então, a gente explica a matemática ali dos looks, né? Você escolhe determinadas cores, porque elas fazem uma combinação de variedade maior, e vai montando ali com ela, para ela também adquirir esse conhecimento, né? Além disso, a gente também oferece para elas, como a gente vai até fazer no início do mês, que é um evento onde a gente reúne algumas empresas, uns parceiros, né, e oferece para elas mais ferramentas, como algumas palestras, revisão de currículo, a gente sempre coloca alguma palestra relacionada à educação financeira, porque para falar de autonomia... Para falar de empoderamento, né, não existe empoderamento sem autonomia financeira, né? As mulheres precisam saber cuidar do próprio dinheiro. Sim. Então, a gente também vai colocando saúde mental, que também é outra ponta que precisa ser amarrada, né, nos processos de inclusão. Sim. Então, assim, o projeto foi virando do guarda-roupa para outras, abraçando outras demandas, né? Que a gente só vai conhecendo quando a gente vai explorando, né? E agora, Júlia, eu também queria perguntar para você, né? Para as meninas que estão interessadas no projeto, a gente vai compartilhar aqui o site, vocês vão poder entrar e saber mais sobre o guarda-roupa social. Mas eu queria fazer agora também uma pergunta aqui para as mulheres que estão buscando essa transformação, né? Essa transição de carreira, porque para muita gente isso parece que está muito longe, né? Para uma executiva que de repente não está satisfeita, ou já fez a sua carreira, já fez, né, a sua jornada no mundo executivo, no mundo corporativo,
quer aí alçar novos voos. Como que foi para você isso, de abrir uma ONG? Porque quando a gente fala em ONG, a gente está falando de uma empresa, né? De uma gestão, de custos fixos, né? De áreas. Você hoje tem mais 2 sócias, é isso? São 2, a gente fala associadas, né? Porque é uma associação sem fins lucrativos. Hoje a gente eu ainda tô vamos dizer assim, eu sou uma das mantenedoras do projeto, né? Mas foi isso, né, Ana? Abrir uma ONG, você também, quando falaram, você é empreendedora, né? Eu já participei de um podcast que era para mulheres empreendedoras, lideranças, e eu falei, empreendedora, para mim foi um choque de realidade, né? Porque eu comecei com essa ideia e quanto mais eu percebi que ela era necessária, eu entendi que eu tinha que criar uma estrutura que a tornasse sustentável, né? E aí essa estrutura, ela vem com um pacote de custos fixos. Variáveis. Exato. E então, sim, é uma empresa que a gente faz a gestão. Hoje ainda sou eu e as minhas sócias, nós que mantemos, né, a ONG, mas a ideia é justamente partir para um processo onde que ela realmente seja reconhecida esse valor, né, na sociedade, e a gente passar a ter algum tipo de apoio, patrocínio, para poder replicar esse modelo, claro, né? Claro, porque a gente recebe muito chamado fora do estado que a gente não consegue atender, porque existe uma estrutura para expansão. A gente tem uma sede onde faz os atendimentos, onde fica o acervo. A gente recebe, Ana, a gente gira em torno de 4.000 peças de roupa. Então, assim, entra e sai, né? Hoje o acervo deve ter umas 6.000 peças, mas a gente fica nesse ciclo de 4.000 peças. Para gerir essas peças, você precisa de cabide, você precisa de produto, espaço, higienização, passadoria. Pessoa que a gente tem colaborador para poder ajudar, né, na organização do acervo. Então, assim, é uma empresa. É uma empresa que não é lucrativa, mas é uma empresa que precisa que tem ser boletos minimamente para serem vencendo. autossustentável, né? Claro. E também eu acho que o desejo, né, eu como fundadora, tenho o desejo de que não dependa de mim, né? Claro, que seja sustentável. Que seja sustentável, porque por qualquer possibilidade de eu não estar aqui, ou, né, que ela perpetue, que ela continue, que ela ainda consiga gerar frutos aí por muito tempo, né? Pelo menos enquanto existia a necessidade, né? Nossa, muito legal. Parabéns. E Ju, em que momento que você estava em casa? Eu queria ser bem específica, assim, já respondeu um pedaço da minha pergunta, mas assim, você falou, preciso fazer alguma coisa. Já fui mãe, meu filho cresceu, vou buscar referências. Como é que você achou suas sócias? Começou a girar, ver algumas ONGs que te inspiravam, referências, buscou na tua própria história e criou uma ideia do zero e depois foi buscar sócias. Como foi a tomada de decisão? Né? Tipo assim, vou fazer alguma coisa, e agora, o que eu vou fazer? Ana, eu tinha acabado de... Assim, quem me conhece, acho que não consegue me ver muito nesse cenário, porque eu sempre fui muito resiliente, né? Apesar de um monte de situações que eu já vivi na minha vida, eu tenho as minhas complexidades ali, né? E eu tinha acabado de passar por uma crise de pânico mesmo. Eu tava muito numa crise de ansiedade e comecei a entrar ali no processo de terapia muito forte, de entender ali de onde vinha essa angústia, né? Que lugar, o que estava gritando ali. O que estava faltando, talvez. E isso veio de uma maneira muito... Não acontece assim com todo mundo, mas comigo foi um insight mesmo.
eu estava pensando em voltar para minha carreira, estava me programando para voltar para advocacia, mas algo ali estava muito incômodo. Tanto é que eu tive uma crise. Tive uma crise de ansiedade. Sinais, né? O que tá faltando e o que tá sobrando também. Porque às vezes tá sobrando coisa que a gente não precisa. Exato. E que a gente tem que aí um dia, desfazer. Eu já estava melhor, estava medicada, estava melhor, assim, e eu acordei de manhã com a ideia do projeto. Com o nome é maravilhoso, né? Guarda-roupa social. Não tinha, já tinha, acordei assim, acordei com o nome, com como ia ser, e é assim, até hoje. Do jeito que eu acordei e pensei. Muito bom. E aí foi em busca das sócias. Fala um pouco das suas associadas. Então, na verdade, não são sócias, associadas. Na verdade, o propósito convidou-as. Eu lancei no Instagram, no meu Instagram ali para os meus conhecidos, a Cíntia, que era uma amiga já de muito tempo, mas a gente tem um amigo, super amigo em comum, mas fazia anos que a gente não se via, não se falava, a gente se acompanhava ali, né? E aí ela falou, Júlia, você está fazendo isso? Me conta mais, eu quero saber. E aí ela entrou, ela falou, não, eu quero entrar, eu quero participar, ela já estava, assim, ela é executiva também e já estava atuando na parte de diversidade e equidade de gênero. E falou, não, eu quero participar de alguma forma. E hoje ela é a vice-presidente, vamos dizer assim. E ela me ajuda muito na parte de conselho, de gestão. Exato. A Georgia, que é a consultora de imagem, que é a nossa diretora de projetos, a Georgia, ela entrou a gente conheceu ela dentro de um apoio que a gente fez a uma ação onde ela era voluntária. E que ela fazia essa consultoria de imagem para um grupo de inclusão racial. Eram mulheres pretas. E a gente se apaixonou pela Georgia. Quando eu fiz o convite, ela ficou super feliz, porque acho que também já fazia parte ali do propósito dela. E até então, ela está com a gente também, como diretora. Complementares. Total. Cada uma numa área, com o mesmo propósito. Sim. E é isso, né, assim, uma associação, ela tem esse sabor, né, eu falo que todas as doadoras, tudo faz parte dessa rede, a gente só faz a gestão, né, a gente só faz ali a governança. Conecta os pontos. Exato, mas é um espaço aberto para todas as mulheres e homens também, que são nossos aliados importantes, né, que é importante tê-los como aliados, são convidados a participar da maneira como pode, né? Ou seja, apoiando financeiramente, ou seja, com expertise, né? Ou às vezes a gente pede mesmo espaço, né, de divulgação, o espaço que a gente está tendo aqui, de uma certa forma, acaba sendo uma maneira de apoiar o projeto. Então, a gente sempre está aberto para esses novos parceiros, né? Nossos sócios, na verdade, é todo mundo que realmente se conectar com a causa. Perfeito. E agora também deve ter muita gente aí curiosas, para saber como ajudar, né? Eu acho que é importante a gente aqui, como a Júlia já falou, deixar frisado que existem duas partes que a ONG precisa ser ajudada, né? Tanto na parte de custos fixos de gestão, ou seja, com doações, né, Júlia? E também com a doação de roupas. Sim. A parte de doação em dinheiro, eu acho que posso também deixar aqui o e-mail para quem quiser se interessar, doar, toda a quantia é bem-vinda. Mas e a parte de roupas? Como que é isso? A roupa, eu falo que é a roupa que está no teu armário, né? Doe o que você usaria. É um projeto de empoderamento feminino, né? Então, às vezes, o que eu falo aquela roupa não faz mais sentido para você naquele momento. Você não tá mais, você tá no home office, ou você mudou de carreira, não precisa mais do terninho, do blazer, da camisa social, da calça. Tá num outro momento, ou você simplesmente, esse aqui eu posso tirar, doa pro projeto. A gente pede assim, não mande roupa rasgada, suja, com bolinha, a gente não aproveita. A gente é realmente bem criterioso,
Então, doe o que você usaria. Dignidade. É. Né? Acima de tudo. Bom, a gente já está indo para o final do programa aqui, se aproximando do final do programa, já eram 50 minutos de entrevista. E eu queria conversar com você uma coisa, assim, que a gente estava falando aqui antes de começar, que foi a questão do propósito, né? Que quando você começou o projeto, você estava muito inclinada a ajudar a sociedade, né? Mas que, na verdade, com o passar do tempo, você também foi ajudada, né? Essa simbiose de crescimento mútuo é o que alimenta a sua alma, essa troca? Ana, também, né? Eu acho que a gente é muito múltipla, né? Essa é uma parte da minha vida e que, certamente, hoje afeta todas elas, que é olhar para o coletivo. Isso, com certeza, me trouxe acho que o maior ganho que eu tive no projeto, até hoje, foi aprender a escutar. Hoje eu sou uma pessoa que eu aprendi a escutar sem o viés de confirmação. Sabe, quando você entra num projeto social, você precisa aprender a ter escuta. Porque às vezes a gente acha que a gente sabe a solução, a gente sabe o que é melhor para outra pessoa, porque a gente está ajudando, né? Exatamente. Mas a verdade é que é um grande desprendimento, é uma doação literal também de escuta, né? Então, assim, eu aprendi muito isso e, com certeza, eu aprendo todos os dias com as meninas que chegam no projeto. Todos os dias elas me curam um pouquinho. Existem coisas que curam a gente. A gente cura muita coisa da infância quando a gente é mãe, né? Os filhos, eles ajudam a gente a curar algumas carências da infância. Porque quando a gente dá o que a gente não teve, a gente está sendo curado, né? E eu acho que quando você faz um projeto que você doa algo seu para o outro, você também está sendo curado, né? E eu acho que só faz sentido se faz sentido, né? Se faz sentido com a tua vida, com a sua trajetória. Você tem que se conectar com a causa para poder se doar, né? Então, porque eu acho que as nossas histórias se conectam, histórias das nossas mães, histórias de início de carreira, né? Trajetórias que cruzam com a minha também, né? Então, eu acho que eu me curo todos os dias um pouquinho no projeto. Isso, com certeza, só me deixa um pouquinho melhor, mais preenchida, mais feliz, né? Mais completa. É um processo terapêutico, é um processo de autoconhecimento, é um processo de cura. Acho que é isso, acho que a gente sintetizou bem aqui o que é o projeto. Júlia, obrigada, parabéns eu que pela agradeço. ONG Guarda-Roupa Social. Guardem esse nome que vocês ainda vão escutar muito por aí. O projeto é maravilhoso. Vocês puderam conhecer um pouco da Júlia aqui, da cofundadora. Já sabe que o projeto deve ser tão lindo quanto ela. E quem quiser ajudar, quem ficou interessado, não deixe de procurar. A Júlia está à disposição, né, Júlia, para receber as pessoas, conversar. Nós temos o site, que é guardaroupasocial.com.br, o Instagram, que tem um pouquinho da nossa história lá. Quem quiser saber um pouquinho mais da gente, é só entrar aí nas redes sociais, Guarda-Roupa Social tudo junto. E a gente tá aberto. Guarda-Roupa Social, tudo junto. Isso. Quem quiser visitar a gente, conhecer mais de perto, ou se envolver também, né, no trabalho, a gente tá com as portas abertas. Maravilha. Júlia, obrigada. Eu que agradeço. Obrigada e volte sempre. É um prazer te ter aqui, tá bom? Sim. Gente, muito obrigada pela audiência. Espero que tenha gostado do 2º episódio do Pode Ser Linda Podcast. Um beijo e até o 3º episódio. Tchau, tchau.